entidade, né? Nicolás Maduro, ele vem aí tomando algumas ações que são consideradas extremamente autoritárias em relação a essa situação de liberdade de expressão. Ativistas de direitos humanos, segundo reportagem aqui do Jamil Chad, denunciam o governo de Nicolás Maduro pelo uso de um aplicativo de celular como um instrumento de repressão. E aí é um outro lado dessa história. De acordo com a entidade Anistia Internacional, Maduro incentivou os venezuelanos a denunciarem por meio de um aplicativo chamado VenApp, um aplicativo do governo, os manifestantes que questionassem a sua reeleição. E de acordo com grupos de direitos humanos, milhares de pessoas foram presas desde então que ele determinou não, mas usou esse tipo de aplicativo, né? E mais de uma dúzia de pessoas, 12 pessoas, mais do que isso, foram mortas em uma repressão pós-eleição. Isso é o que diz, né, entre aspas, aqui é o que diz a entidade, que é a entidade que está analisando esse caso da Anistia Internacional na situação lá da Venezuela. Segundo a ONU, as investigações preliminares já apontam mais de 2.000 pessoas presas somente no dia da eleição. Esse aplicativo, chamado VenUp, ele foi lançado por Maduro em 2022. Segundo a Anistia Internacional, era aparentemente para receber reclamações públicas sobre questões como falta de energia e emergências médicas. Mas desde a eleição, Maduro tem utilizado esse aplicativo criado pelo governo para denunciar pessoas que não aceitam, né, a eleição e que denunciam fraudes às eleições. Como entender isso, Josias? Começo contigo. Como entender essa situação e esse uso de aplicativo? É mais uma ação de Maduro que o coloca aí como um ditador? Sem nenhuma dúvida, já. Quanto a isso, não há mais discussão, não é, Fabiola? Apenas pessoas que têm uma dificuldade ideológica de lidar com o personagem. O próprio presidente Lula, né, diz que tem um viés autoritário o regime implantado nesse momento na Venezuela, mas ainda não é uma ditadura. Então, exceto por eh, essa dificuldade pessoal do Lula e de um pedaço da esquerda brasileira de chamar o ditador pelo nome, ninguém tem mais dúvida, né, francamente, de que há uma ditadura na Venezuela. E uma das primeiras providências que as ditaduras adotam é a de tentar controlar as redes sociais, né? Então, o Maduro está aprovando uma legislação no Congresso venezuelano que lhe permitirá tomar providências contra as redes sociais. Ainda outro dia ele recomendava aos venezuelanos que desinstalassem dos seus celulares o WhatsApp, suspendeu lá por alguns dias a rede X e agora ele utiliza um aplicativo que foi concebido com o propósito de prestar serviços à comunidade. Ele adiciona ferramentas nesse mesmo aplicativo que permite aos venezuelanos que lhe são fiéis atuarem como dedo duro, para dedurar gente que está inconformada com a fraude praticada pelo Nicolás Maduro. É procedimento típico de ditaduras, né? Também na China se controla a rede social, em outras ditaduras o procedimento é repetido. Na Venezuela não é diferente. As redes sociais têm servido para que a oposição e os venezuelanos que estão inconformados com a fraude praticada pelo Maduro e com o ruinoso governo que ele conduz, e ainda tem mandato até janeiro, pelo menos, vai permanecer, evidentemente, porque ditador fica no poder independentemente do resultado de urnas, né? Mas as pessoas que estão insatisfeitas utilizam as redes sociais para convocar manifestações de rua, para divulgar, como fez a oposição na Venezuela, as atas que foram obtidas nas sessões eleitorais e que mostram claramente a fraude eleitoral praticada pelo Maduro, atas que vieram à luz numa quantidade bastante para mostrar que o resultado foi favorável ao Edmundo González, né, o candidato opositor do Maduro. Então, claramente, é um procedimento típico de ditadura, Fabiola, a utilização de rede social para a manutenção do ditador no poder e para a perseguição
daqueles que conspiram contra esse projeto ditatorial, né? E o Maduro está fechando as portas ou tentando fechar as portas das redes sociais para os seus opositores e utilizando todos os mecanismos à sua disposição nas mesmas redes sociais para tocar o terror sobre os seus adversários, né? E esse é um expediente típico de ditador. Irregularidades na criação desse aplicativo, o Sakamoto, ou do uso dele? Fabíola, desculpa, cortou a sua pergunta para mim. Há alguma irregularidade na sua visão do uso desse aplicativo? Porque a gente vê que governos criam aplicativos, né? Você enxerga algum tipo de irregularidade nesse uso de aplicativo por Maduro no período eleitoral? É que usar a palavra irregularidade ela seria complicada porque partiria do pressuposto que o Estado venezuelano consideraria equivocado, ilegal ou irregular o uso do aplicativo pela forma pela maneira pela qual ele foi criado. E ao que tudo indica, o Estado venezuelano é que incentiva né, que o aplicativo tenha uma outra finalidade que além de informar de problemas da sociedade também seja dedurar, né, entregar, indicar, né, quem, na verdade, é crítico ao governo. Então, esse é o ponto. Na verdade, irregular o governo não é, porque o governo criou um instrumento, na verdade, digamos, fascista de entregar o vizinho, na verdade, né? É que o governo não vê isso como irregular. O governo que deveria, o Estado venezuelano que deveria analisar isso como irregular, acha que isso é completamente legal, né? Esse é o problema no final das contas. Essa prática de você incentivar uma parcela da população a dedurar a entregar aqueles que são críticos, né? É uma coisa antiga, né? Na política, tipo, desde o nascimento da política moderna, você tem isso, né? Que são governantes que incentivam o outro, né? A outra pessoa, os seus seguidores a entregarem, né? Ao longo do século XX, nós vimos as maiores barbaridades serem cometidas em períodos de guerra ou em períodos de paz, exatamente por conta disso, né? Do nazismo na Alemanha, o macartismo nos Estados Unidos, né? Foram cometidas as maiores barbaridades, para citar dois exemplos, ou mesmo o stalinismo na União Soviética, para citar três exemplos, né? Distintos, né? Foram cometidas as maiores barbaridades com os instrumentos de entrega. Mas historicamente, antes você ia até uma representação do Estado, um escritório do Estado, ou falava com algum representante e entregava informação. Hoje, né, e aí o aplicativo, né, que denunciado, mostra que você tem outros canais mais rápidos, né, para você poder entregar o seu vizinho, para entregar qualquer pessoa que seja crítica à forma como o governo venezuelano conduziu as eleições, né? Infelizmente, o que acontece é que isso vai mostrando, né, que primeiro a humanidade não aprende, a gente tem visto, isso é uma das práticas mais terríveis, porque a partir disso pessoas são torturadas, pessoas são mortas, pessoas são presas, né, a partir de denúncias, e denúncias que não são denúncias de cometimento de crime, são denúncias, na verdade, de pessoas que resolveram se insurgir, se criticar com o sistema. E entenda a insurreição não como um golpe, um contragolpe, qualquer coisa desse tipo, mas criticar. É o direito à crítica. O direito à crítica está dado. O que você não pode é um direito ao golpe de Estado, mas o direito à crítica está dado, né? Então, o que acontece é que é triste e é preocupante, na verdade, mas também é previsível, né? O que a gente tem visto é que a situação da Venezuela está se escalando, né? E ela ao que tudo indica, acho que a menos que aconteça alguma coisa muito diferente, como eu já falei aqui antes também, o status da Venezuela vai ser igual no continente americano ao status de Cuba, né? O que o Brasil vai fazer a partir disso, né? E como o Brasil vai agir, que tipo o Brasil não vai cortar relações, como não cortou com Cuba, mas ele vai ter que mudar o status de relação exatamente por conta do não cumprimento de cláusulas minimamente democráticas no país vizinho.